Quero te convidar então, antes de nós irmos para o texto bíblico desta manhã, eu já quero que você abra aí, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 12, leremos dos versos 20 a 33. João 12, de 20 a 33, já deixa aí o dedinho, mas antes disso, eu te convido à oração, para que Deus nos ilumine na leitura da palavra, no acolhimento dessa palavra revelada, e que essa palavra revelada seja para você, para mim, para todos e todas nós. Palavra de Deus na manhã de hoje. Oremos. Eis-nos aqui, Senhor, com muita gratidão no coração, nos encontrando aqui virtualmente, preservando a saúde uns dos outros, mas pedindo ao Senhor que nos ilumine e que, apesar das limitações da virtualidade, o nosso encontro seja real e verdadeiro. O encontro uns com os outros, umas com as outras, e o encontro também de todos e todas nós, contigo. Dá-nos a graça de percebê-lo perto. Dá-nos a graça do sustento. Dá-nos a graça do acolhimento de um afeto, mesmo que ele seja virtual ou por telefone. Dá-nos a graça da tua luz, para que a tua palavra se abra às nossas mentes e aos nossos corações. E assim, sejamos transformados pelo teu Santo Espírito. Amém. Graças a Deus. Abra comigo então, meu irmão e minha irmã, a sua Bíblia Sagrada ou o seu aplicativo, João, capítulo 12, João 12, de 20 a 33. João 12, de 20 a 33. Diz assim o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos, e estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaída da Galileia, e lhes rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Jesus, então, respondeu-lhes: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e, onde eu estou, ali estará também o meu servo. E, se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido esta voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Oremos mais uma vez. Deus, ajude-nos, Senhor, nessa manhã, para que possamos compreender esse trecho do Evangelho de Jesus. Amém. Bom, meus queridos e minhas queridas, primeiro estou morrendo de saudade, né? Muita saudade, muita saudade. Segundo, eu preciso expressar mais uma vez a minha alegria de ter ao meu lado agora como pastor o Guilherme, menino que vi pequeno e que hoje se tornou um homem casado com Priscila, mora lá em Vitória, é membro aqui da Segunda Igreja, e foi acolhido ontem na Assembleia do Presbitério com
muita gratidão. Muita gratidão pelo seu serviço, com reconhecimento do seu serviço. Hoje seria a ordenação dele, como disse, no início da celebração. E por isso eu estou aqui nessa transmissão ao vivo, né? Para que a gente não fizesse um culto gravado às pressas. E eu falei, não, eu faço uma transmissão ao vivo que aí eu encontro com cada um e com cada uma e a gente celebra junto de manhã. Tá certo? Por isso que eu estou aqui. Eu preciso expressar a minha alegria de estar aqui de volta a Belo Horizonte, com saúde e com paz. Tá bom? Mas neste quinto domingo na quaresma, o domingo que antecede o domingo de Ramos, domingo que vem já é domingo de Ramos, né, pessoal? E no outro domingo, daqui a 15 dias, já celebraremos a ressurreição de Jesus Cristo, a Páscoa do Senhor. Nós nos encontramos com alguns textos aqui que li, que são textos que nos enchem de esperança nesse tempo difícil. Sim, esperança nesse tempo difícil. Talvez é isso que a gente precise, tá bom? Começamos a nossa liturgia com o texto de Jeremias, do profeta, né? Lá no capítulo 31. É um texto que fala de uma nova aliança que Deus firmaria. Mas olha que interessante. O texto diz que Deus firmaria, não é que Deus criaria. Deus firmaria uma nova aliança. Olha que interessante. Não é que Deus anularia a antiga aliança. Não é isso. E é interessante também que é a primeira vez aqui nesse texto do Antigo Testamento, em Jeremias, que a palavra novo vai significar algo com a mesma essência. É muito interessante isso. Então, para que a gente possa entender, não significa que o antigo foi descartado para que alguma outra coisa viesse no lugar. Não. Significa agora que o antigo foi ressignificado. Sabe por quê? Porque muitas coisas do Novo Testamento estão lá no Antigo Testamento e muitas coisas do Antigo Testamento estão aqui no Novo Testamento. E eu preciso olhar todos esses textos através da pessoa de Jesus Cristo e compreendê-los como instrumentos de graça e de misericórdia de Deus. Porque a graça e misericórdia também está presente lá na Antiga Aliança e aqui ela é intensamente revelada na pessoa de Jesus no Novo Testamento. Então essa nova aliança, firmada, não criada, firmada, vem para nós como uma promessa, como um juramento de Deus, como uma bênção, de que agora temos a consciência, mente e coração impressos em nós, de que somos o seu povo. E que ele perdoa os nossos pecados, que ele não nos condena, que ele não vai lembrar dos nossos pecados. Ele anula, então, as nossas debilidades causadas pela queda, causadas pelas distorções que a história impôs sobre nós, pela arrogância humana, pela prepotência e por todo tipo de maldade. E que ele nos acolhe. E que o que ele deseja é que ele também seja acolhido por nós, seres humanos. Mente e coração, inscrito dentro de nós, mudando a nossa vida. Um outro texto, no momento de absolvição, li um trechinho da carta aos Hebreus, e tem tudo a ver com o evangelho de hoje também. Quando Cristo mostra a sua humanidade, a sua agonia, a sua dor, por carregar em si próprio os meus erros, as minhas debilidades, os meus pecados, os seus erros, as suas debilidades, os seus pecados. Por que não dizer todos os pecados da humanidade? E ele se angustia. É uma dimensão sem precedente de dor, de angústia, de sofrimento. E de dizer que a vida, ela só existe quando há morte. A morte vem e a vida chega. É isso que está aqui escrito para nós. Quando nós olhamos a súplica que Jesus faz, quase ali gritando no extremo da humanidade, dizendo: afasta de mim esse cálice, Senhor, essa morte tão difícil que está diante de mim. E Deus, de alguma forma, atende a sua súplica. Por quê? Porque ele morre e ressurge. Daqui a 15 dias celebraremos a ressurreição. E isso é muito importante para nós. Então Deus sim ouviu essa súplica e livrou Jesus sim dessa morte. Porque ele deu vida através da morte de Jesus. Jesus experimenta um sofrimento jamais imaginado por amor.
a todos nós. E aí nos deparamos com o Evangelho, com o texto de João. Um texto que acontece mais ou menos 5 dias antes da festa da Páscoa, onde havia multidões e multidões chegando em Jerusalém para a celebração da Páscoa. E no meio dessa multidão, é muito interessante a gente ver, né? Uma multidão que acontece, olha só, tem aqui uma observação, né? Nós celebraremos o Domingo de Ramos no próximo domingo, mas este texto deste domingo é um texto de um evento histórico que acontece depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Por que esse texto está aqui? Porque ele está anunciando para nós o preparo para a morte de Jesus, para a Semana Santa que está chegando. E para que a gente entenda que a morte tem a mesma importância que a ressurreição. Eu fico olhando a nossa realidade evangélica no Brasil, e por que não dizer a realidade cristã, onde todos celebram a ressurreição. Uma vida de um novo céu, de uma nova terra, uma vida onde não há mais dor, onde não há mais sofrimento, uma vida onde não haverá mais doença, uma vida onde não haverão mais preconceitos, não haverão mais violências. Todos querem viver isso, mas poucos compreendem que para que esta nova realidade se estabeleça, necessário se faz morrer. A morte, que é essencialmente humana, faz parte da existência, precisa ser experimentada. E em que dimensão essa morte precisa ser, de alguma forma, experimentada? Como essa morte precisa ser experimentada? Olha que interessante. A multidão, já toda alvoroçada de maneira especial pelo milagre que Jesus tinha feito com Lázaro, ressurgindo Lázaro, essa multidão recebe Jesus como Messias. E de repente, o povo todo ali em Jerusalém reunido, e dentre esse povo, gregos. Importantíssimo isso aqui. Que chegam também para 2 dos discípulos de Jesus. Chegada dos gregos, no meio da multidão, e foi para Jerusalém, para celebrar a Páscoa. E gregos que não tinham o direito de entrar no templo. Meus irmãos e minhas irmãs, prestem atenção nisso. Estrangeiros que sobem para Jerusalém e que não podem entrar na festa. E de repente eles ouvem falar de Jesus, e de repente eles querem ver Jesus. Ver Jesus significa, de alguma maneira, em algum momento, conhecê-lo. E por que não dizer, segui-lo também? Então esses gregos estão ali, e aí eles procuram quem? Procuram Filipe e André, de Betsaída. Por quê? Porque Betsaída é uma cidade da província de Itureia, onde a grande maioria dessa província é de maioria gentílica. Muitos gregos, muitos gentios. Curiosamente, Filipe e André são os 2 únicos discípulos de Jesus com nomes gregos. Com certeza eles falavam grego. E é por isso que esses gregos, então, procuram a Filipe e a André para chegarem a Jesus. Mas eles ficam meio que atordoados, sem saber direito o que fazer. Primeiro Filipe vem, não sabe direito, procura André, os 2 vão falar com Jesus, meio sem saber o que estava acontecendo. E é interessante mais ainda a resposta que Jesus dá quando os 2 discípulos comunicam a Jesus, que tem gregos no meio do povo querendo vê-lo. Jesus não fala nem que sim, nem que não. Jesus não fala onde eles estão, quero conhecê-lo. Jesus não diz isso. Jesus começa a contar uma história de agricultura, que coisa estranha, de um grão de trigo que precisa cair na terra, precisa morrer, porque só ele morrendo, ele vai gerar muitos frutos, e frutos que ninguém imaginava. Talvez esses gregos precisavam compreender que esse Jesus, um texto um pouco antes aí, ele tinha se colocado como pão da vida que alimentaria uma multidão. Agora, ele já não é só pão. Ele é agora o grão, a semente. A semente que vai cair na terra, que vai morrer, que vai gerar o trigo, que vai gerar o pão para alimentar multidões. Uma semente que precisa morrer
para que trigo nasça abundantemente e para que todos e todas sejam alimentados e alimentadas. Seguir a Jesus é seguir o caminho de morte. Seguir a Jesus é seguir o caminho de renúncia. Seguir a Jesus é experimentar a angústia e a dor. Seguir a Jesus é abrir mão de tudo aquilo que de alguma forma não glorifica a Deus na nossa existência. Seguir a Jesus é caminhar no caminho da cruz. É angustiar-se como ele se angustiou diante das dores do mundo, diante do sofrimento dos marginalizados, dos oprimidos, dos fracos. Eu entendo que a cruz pode ter sido decepção para muitos na sua época, que esperavam um outro Messias. Um Messias que de alguma maneira fosse rei, mas não foi esse Messias que Jesus quis ser. Jesus quis ser o Messias que transformasse completamente todos os povos, todos os reinos, todas as raças, todas as etnias, como um grão de trigo que caía na terra e nasceria e que se achegaria a todos os lugares. Vocês vão lembrar, há muitos anos atrás, se não me engano lá pelos anos de 2004, houve uma pesquisa de cientistas europeus onde eles pesquisaram de fato qual seria a possibilidade do rosto de Jesus. E eu trago essa pesquisa aqui hoje, sabe por quê? Porque nós temos uma imagem de Jesus muito divina, uma imagem de Jesus muito distante, uma imagem de Jesus como um branco, europeu, de cabelos lisos, compridos, bonito, de olhos azuis. Um judeu da Judéia não era assim. E esses cientistas, então, se basearam num crânio de um judeu, um crânio de mais ou menos 2000 anos atrás, e eles reconstruíram uma possibilidade de rosto. Um homem quase negro, pele bem morena, pele maltratada pelo sol, cabelos crespos, jamais cabelo liso, nariz grande, olhos arregalados, aquilo que não está dentro do padrão de beleza. E muitos se escandalizaram. Muitos olharam essa imagem como polêmica. Por quê? Porque essa imagem desse Jesus homem era muito diferente da imagem do Jesus divino. E hoje, nesse quinto domingo, eu te chamo para ver o Jesus homem. O Jesus que andou no meio de nós. E o Jesus que ainda está no meio de nós pelo teu Santo Espírito. Um Jesus que abraçou a multidão fraca, que não olhou para nenhum tipo de característica que diferenciasse alguém. Um Jesus que amou. E é por isso, então, que esse Jesus se torna esse grão. E é por isso, então, que, de alguma maneira, esses gregos queriam vê-lo. E talvez hoje, o que a gente precisa é vê-lo de novo, com um pouco mais de atenção. Para que a gente não possa ter essa imagem distorcida, uma imagem que gera em nós uma estrutura arrogante, prepotente, pseudo-superior. Nós precisamos olhar a Jesus como alguém do povo, da gente, com os pés sujos da poeira da vida, com o corpo maltratado pelo sol, com olhos arregalados, nariz grande, pele morena, cabelo crespo, que vive aqui no Brasil, que vive aí na sua casa e que precisa sim ser para nós hoje gerador de constrangimento para que nós nos tornemos mais humanos, para que a nossa arrogância também caia na terra, para que a nossa prepotência também caia na terra, para que qualquer tipo de preconceito, dor, para que qualquer tipo de maldade seja de fato exterminada do nosso meio. O projeto de salvação de Deus passa pela história de uma semente de trigo. Não há fruto se não houver morte e ressurreição. O sepultamento se faz necessário tanto quanto o túmulo aberto. E eu preciso dizer isso para nós. A morte é o único meio pelo qual a vida vem, e vem em abundância. A
Assim, então, eu preciso te convidar. E essa morte, essa cruz, é para nós o prelúdio da nossa missão aqui. É uma missão de comunicar não só a gregos, aos gregos que queriam tanto ver Jesus aqui nesse texto, mas a todos os povos, a todas as etnias, a todas as raças, cores e poesias. Quem é Jesus? Sabe por quê? Porque a Páscoa está aí, domingo, daqui a 15 dias. Lá no Museu Nacional de Jerusalém, tem o fragmento de uma pedra do templo, onde esse fragmento está lá inscrito: era proibido os gregos entrarem no templo. E quando eu olho os nossos templos hoje, apesar deles não estarem sendo usados nesse momento de pandemia, mas quando eu olho alguns que se dizem templo, os diferentes não são acolhidos por esses templos que se dizem divinos, que se dizem cristãos. Talvez essa pedra que esteve lá no templo de Jerusalém, dizendo que os gentios e os diferentes não podiam entrar, talvez essa pedra esteja impedindo que muitos de nós sejamos templos para acolher quem de fato necessita entrar na vida e no amor de Jesus Cristo. Querem ver a Jesus? Sigam. Passo pelo caminho da morte, da semente e da ressurreição. É esse o caminho. É o caminho da cruz. É esse o caminho. 3 ou 4 dias depois desse evento aí, Jesus foi crucificado. Aqueles gregos certamente puderam ler na inscrição sobre a cruz de Jesus, em grego, que ele era o rei dos judeus. Estava lá em grego que ele era o rei dos judeus. E com certeza esses gregos, penso eu, estavam lá no meio daquela multidão, 50 dias depois da Páscoa, na festa de Pentecostes, onde eles puderam ouvir o discurso de que esse Jesus que fora crucificado, Deus então o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo para todos e todas. Que esse anúncio chegue até nós nesse quinto domingo. Que morramos então com o nosso orgulho, que morramos então com a nossa altivez, com a nossa prepotência, com o nosso autocontrole, com a nossa autossuficiência. Que morram todas as desigualdades, todo tipo de preconceito e racismo, todo tipo de LGBTfobia, todo tipo de violência contra qualquer pessoa, de maneira muito especial contra as mulheres, todo tipo de machismo, misoginia, sexismo, toda espécie de maldade, e que nasçamos novamente, que o Cristo viva em nós como amor, que haja ressurreição em nós, no nome santo de Jesus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Repitamos então as palavras de Jesus, orando. A oração que nós temos em lugar tão especial, que é a oração do Pai Nosso. Estenda as suas mãos aí comigo, como se as suas mãos estivessem juntas com as minhas mãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Continue com suas mãos estendidas e receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e o consolo do Santo Espírito sejam aí na sua casa, minha irmã, meu irmão, com a sua família, que sejamos sustentados nesse tempo. Quero encerrar dizendo assim: se você estiver passando por alguma necessidade, por favor, entre em contato com a equipe pastoral e com a junta diaconal da Segunda Igreja. Se você conhece alguma família que está passando por alguma necessidade, por favor, entre em contato com a equipe pastoral e com a junta diaconal da Segunda Igreja. Nós estamos aqui, de mãos dadas, braços dados, uns com os outros, ombro ao lado de ombro, para que nenhum de nós passe falta, para que a gente seja sustentado nesse tempo, para que daqui a pouquinho a gente tenha todos e todas dignidade de retornar ao nosso trabalho e de viver com a graça de Deus abundante. Deus te abençoe, vamos em paz, que o Senhor seja conosco e nos acompanhe.